Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul, o grande banco do Sul. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Hoje com 6 estrelas no programa. A começar pelo nosso... Agora recebi uma denúncia pior do nosso Omar Ferri, né, que ele não foi só cortador de cana em Cuba com Fidel Castro, tu foi sandinista. Foi sandinista, claro. Tu andou por lá, é? Não. Foi aquela época que mandava charutos lá da República Dominicana, via... Eu fumei em Cuba o Partagas, que eu gostava. Tá desviando para charuto. Eu perguntei, tu foi sandinista ou não foi? Foi. Tem denúncia da própria casa que foi. Tem. Que acompanharam tuas viagens lá para Nicarágua. Não. Cassia Carpes, nosso vereador de Porto Alegre. Agora a prefeitura arruma solução para tudo por decreto, né? Agora vai decretou que o point da garotada, da boemia porto-alegrense, não é mais na Cidade Baixa, é lá na frente do mercado público. Por decreto. Por decreto. Se isso funcionasse. É que ali, na realidade, não, o decreto não estabelece isso. Eles... O que eles aconselham, então? Não, regras para a Cidade Baixa, a João Alfredo, que já era assim por decreto também, só para informar. Tá? Então... Quem é que fez o outro decreto? Eu acredito que no mandato do Fortunati ou do Fogaço, cada prefeito baixa um decreto. Aquela região é complicada. E nenhum funciona. Exatamente. Pior é isso. É, porque as MIC, se não fiscalizaram, o decreto não tem validade. Nosso eterno procurador-geral de Justiça. Hoje eu disse até, né, estava aqui o nosso Fabiano Dalazen e o Marcelo Donelis, o homem que abriu o Ministério Público com um relacionamento melhor com a imprensa foi Paulo Olímpio de Souza. O tempo passou e o Roberto, depois tivemos um recuo nisso, e o Roberto Bandeira Pereira abriu. Aí sim nós passamos a ter um Ministério Público mais transparente do ponto de vista do relacionamento com a imprensa. Tudo bem, muito obrigado. Estamos aqui de novo. Obrigado. Realmente, o meu segundo mandato na Procuradoria-Geral coincidiu mesmo com a entrada em vigor da Constituição de 88, onde o Ministério Público foi contemplado com um novo desenho constitucional e propício, evidentemente, a se tornar a instituição que é hoje uma instituição respeitada, independente e com autonomia política, funcional e financeira, e com muita independência, razão pela qual, Paulo Sérgio, está tendo essa atuação proeminente num processo de moralização deste país. Muito bem. Temos o prazer de receber o doutor Eduardo Telechea Cairoli, filho do nosso vice-governador José Pablo Cairoli. Prazer tê-lo aqui, Eduardo. O prazer é meu. Empresário, especialista em finanças, né? Um momento difícil até, porque hoje aplicar em quê? Os riscos estão por todos os lados. O internacional, com esta guerra aí agora do Trump, né, que cada vez fecha mais, se torna mais protecionista, nacionalista, quando todos pensaram que ele era um homem globalizante. Então nós estamos sob a égide de Donald Trump. E aqui no Brasil nem se fala, os riscos são ainda maiores. Para onde ir neste momento, Eduardo? Na verdade, nós estamos vivendo um cenário bem diferente no Brasil quanto do resto do mundo, né? A gente vem sendo uma recessão doméstica, né? Enquanto que o mundo vem crescendo há 9 anos seguidos, né? O segundo mais longo ciclo de expansão da economia global. E o Brasil passou boa parte desse período fora da festa, né? A gente espera que agora essa retomada ela seja sustentável e que a gente não tenha mais um voo de galinha. Tu acreditas nessa retomada? Agora, nesse momento? Nós temos grandes incertezas políticas. Nós temos uma série de falta de garantia dos direitos mais essenciais das pessoas, inclusive na confiança do próprio Poder Judiciário, através, porque não vamos pensar que é todo o Judiciário, mas através do seu organismo máximo, o Supremo Tribunal de Justiça? Ou
federal? Nós temos uma série de indicadores da economia, né, macroeconômicos, que estão melhorando, né? Indicador de emprego, a própria inflação que veio, que vai ser abaixo da meta nesse ano, né? Por falta de consumo, por falta de consumo, mas a gente não deve esquecer que a gente viveu em 2015, a gente estava em 2015 uma recessão, que o PIB caiu mais de 3%, a gente teve uma inflação de 10,6%, né? Então, a gente está vendo que a economia ela deve voltar a aquecer. Óbvio que a gente tem alguns problemas ainda institucionais que a sociedade ela se avivou, né? Ela está mais presente no dia a dia da agenda política, né? Influenciando mais esse processo, né? E a gente entende que esse processo é um processo positivo, né? Que a gente está passando, né? Na maturidade, né? Da democracia. Bom, nós depois vamos entrar no debate. Agora o preâmbulo de cada um. Eu quero fazer o meu. Amanheci hoje tristemente com a notícia do nosso prefeito lá de Não Me Toque, o Armando Ross. Até fiquei impressionado. Achei até que era um fake. Este vídeo aqui gravado por uma moça lá, com o prefeito, né, por assédio sexual. Não acreditei no que vi. Mas é muito grave, hein, prefeito Armando Ross, que agora vai ter o direito de ampla defesa, né? É o que todo mundo está clamando. Eu acho que essa altura ele já está torcendo pela não prisão depois de julgamento em segundo grau, em segunda instância. Então, muito triste por isso, Nestor. Armando Ross. Lamentável, lamentável. Deus queira que não seja verdade, embora todos os indícios, tudo que eu li a respeito e vi, indicam isso. É uma surpresa muito desagradável. A minha tristeza Nestor, tem uma outra variável, que é sim, cada um tem as suas tristezas, né? Que é o falecimento do Baldi. Isso falamos ontem bastante. O Baldi foi nosso companheiro aqui e tem uma recordação muito agradável do Baldi. O Baldi era um sujeito polêmico, mas ele ao mesmo tempo tinha um tremendo senso de humor e uma leveza para dizer as coisas. Eu não conheci em vida um inimigo do Baldi ou alguém que o Baldi levantasse aqui da bancada e estivesse furioso ou lhe guardasse qualquer rancor. Então, nesses tempos tão conflagrados, ter convivido com uma pessoa com essa capacidade de leveza do Baldi, de abordar assuntos importantes, que ele abordava também, ele trabalhava nessa área que trabalha o amigo Cairoli, foi uma satisfação ter convivido com ele, ter vivido com esse agudo senso de humor que ele tinha, com essa alegria que ele tinha. Então, o Baldi fará muita falta e faço aqui as minhas homenagens, a alegria de ter naqueles espaços de programas de televisão, ter convivido com ele durante um largo período. Nós tivemos a oportunidade de dedicar o programa de ontem a ele, né? Falamos longamente sobre ele. Fernando Lorentz, temos aí uma missão de empresários da República Tcheca ao Brasil, chegando amanhã. Então, Paulo... Nosso cônsul da República Tcheca aqui em Porto Alegre. Primeiro é um prazer estar na presença dessa bela bancada. Amanhã nós teremos aí representantes do segmento cervejeiro, que é muito tradicional na República Tcheca, e da vitivinicultura, fazendo a ponte das relações bilaterais entre o Brasil, Rio Grande do Sul e República Tcheca. Isso nos deixa, logicamente, muito contentes, e aqui um agradecimento a você, Paulo, que desde a nossa posse tem propiciado essa possibilidade de nós ampliarmos fazermos essa aproximação que muito tem de proximidade ao Rio Grande do Sul com a República Tcheca. Então, esse ano também estamos muito contentes que 100 anos do nascimento da Tchecoslováquia independente, ou seja, em 1918, aquela região fazia parte do Império Austro-Húngaro, foi constituído a Tchecoslováquia, dando constituição ao povo tcheco. Também temos esse ano, que é um fato, os mesmos 100 anos comemorados da Tchecoslováquia, os 100 anos em que o Brasil reconheceu, foi o primeiro país na América Latina que reconheceu a República Tcheca. Então, faz 100 anos que a diplomacia entre o Brasil e a República Tcheca é reconhecida e estabelecida com ótima relação diplomática. E também
né, num contexto histórico, os 25 Era anos... Epitácio Pessoa, o presidente, então. Estão falando 100 anos Possivelmente. atrás. Possivelmente. E os 25 anos da Constituição da atual República Tcheca. Saída com a queda do Muro de Berlim, 2 anos após a Constituição da República Tcheca, a Tchecoslováquia deixando de ser a Tchecoslováquia, se transformando em República Tcheca e Eslováquia, né? Então é esse contexto aí que nós recebemos essa missão e temos certeza que esse acordo da União Europeia com o Mercosul, que já vem há 20 anos sendo trabalhado e que, pelo que nós escutamos, está em vias de assinatura definitiva e muito O importante. tranque que se cuide agora com esse acordo. Até por conta desses contextos geopolíticos internacionais, toda essa mudança propicia, sim, essa oportunidade. Eu que tive oportunidade de tomar uma Pilsen, lá em Pilsen, na cidade de Pilsen, onde foi inventada a cerveja, só faltou as linguiças e salsichões da Castro. Sou obrigado a dizer, eu senti falta, não tinha lá. Tinha uma cerveja maravilhosa, mas esse sabor irresistível. E a qualidade das linguiças e salsichões dos alimentos Castro é uma coisa impressionante. Está disponível, viu, Eduardo, em toda a rede Zafra, e qualidade desde 1960. Lembrando que o Cremers informa aos médicos do interior que continua com sua campanha de atualização cadastral. O objetivo é facilitar a comunicação e integração do Conselho com os profissionais em atuação em todo o Estado. Os contatos estão sendo mantidos por funcionários das delegacias seccionais através de e-mail ou mesmo por telefone. Colabore. Cremers, Estado de Alerta pela Saúde. Bom, só uma frase, Paulo Sérgio, porque foi falado da diplomacia brasileira, né? E aproveitando a Tchecoslováquia, que é uma lembrança agradável, a diplomacia brasileira tem uma história de Rio Branco, de predecessores, sucessores, extraordinária. E o Rubens Recupero agora escreveu uma história da diplomacia brasileira, onde ele não escondeu nada, nem o feio. Ele mostrou o bonito e o feio, não escondeu nada. O livro dele é extraordinário e mostra o êxito que a diplomacia brasileira teve, um papel preponderante no mundo da diplomacia brasileira. Se tem algo que deu certo no Brasil, foi a diplomacia, pelo menos até alguns anos atrás. O Instituto Rio Branco, né? Continua. E foi árbitro de grandes contendas de fronteira. Não precisa mais inglês, não. Foi árbitro de grandes contendas de fronteira, atuação na ONU, do Oswaldo Aranha. A política externa brasileira sempre foi muito em continuidade cuidada, ao Rio Branco, destacaste agora Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha, em 1935, quando saiu do Ministério da Fazenda, de Getúlio, foi ser embaixador nos Estados Unidos. E, na época, se transformou no mais popular embaixador, amigo do presidente Roosevelt. Exatamente. E foi o grande responsável pela posição do Brasil na Segunda Guerra Mundial e das grandes conquistas. Oswaldo Aranha, na linha de Rio Branco, foi e honrou a diplomacia brasileira. E o Pedro Corrêa do Lago agora lançou uma fotografia onde tem uma carta que eu duvido que uma pessoa não se emocione de ler, do Oswaldo Aranha para o Flores da Cunha. Uma carta lindíssima dele tracejando a vida dos dois e as responsabilidades que cada um teve nas mudanças do Por falar nesses acordos, França, Itália, Chile, Argentina ou Portugal, a Vinhos do Mundo importa os vinhos mais emblemáticos, os rótulos principais de cada um dos países para que você viva o melhor do universo dos vinhos. A Vinhos do Mundo se especializou em vinhos para atender você. Passe em uma loja na Avenida Cristóvão Colombo, 1493, na Getúlio, 1135, na Lípio César, 203. E agora, nessa visita, poderá surgir, além da cerveja, o acordo com os vinhos, né? Daqui a pouco vamos ter também na Vinhos do Mundo, vinhos da Tchecoslováquia. Aliás, os espumantes e os vinhos também da Hungria são espetaculares. Da Tchecoslováquia eu tomei lá, são excelentes também. A Unicred tem lembrete para você, cooperado. Na hora de fazer a declaração do seu imposto de renda, utilize 136 para receber sua restituição. Passe assim na unidade de negócio da Unicred e verifique a possibilidade de antecipar o valor a ser restituído ou mesmo financiar o valor do pagamento do imposto. Se necessário, você pode ficar mais tranquilo com o seu imposto de renda. Junto com a Unimed, você terá esta possibilidade.
Unimed, a sua cooperativa de crédito. Meus amigos, teremos amanhã, se é que alguém vai pedir vistas, vocês acreditam em algum pedido de vistas amanhã no Supremo, não? Não. Não acredito. Amanhã teremos a votação direta. Acredito, sim. Ninguém vai pegar avião, ninguém vai lá visitar o Instituto do Direito Público. Não, acho que não. Ninguém vai ser homenageado em lugar nenhum, hein, Nestor, não? Pegar avião, não acredito que peguem, porque o último que pegou o avião foi muito vaiado, Mendes, Gilmar Mendes, lá em Portugal. lá em Portugal. O STF é capaz de coisas que Deus duvida. As discussões que estão se estabelecendo entre os ministros no Supremo são coisas que botequim de fim de linha, os frequentadores não praticam esse tipo de diálogo. Então, eu não desacredito nada do que o Supremo possa fazer, porque o que precede aí, os precedentes do Supremo, nesses últimos 2 anos, pelo menos, são de arrepiar. Veja as confusões que o Supremo se meteu, por exemplo, na nossa área, na área da agropecuária. Julgou inconstitucional o Fundo Rural. 5 anos depois, induziu todos a imaginar que esse tributo não existia mais. Aí resolveram voltar atrás. Tinha uma jurisprudência que o professor Paulo Olímpio, meu mestre em Direito Penal, acompanhou uma vida inteira de possibilidade de prisão em segunda instância. Depois isso mudou. Aí não era mais possível prisão em segunda instância. Depois, em 2016, mudaram de novo. Mudaram de novo essa situação contra o dispositivo constitucional, que é de uma clareza solar e onde as interpretações devem ser feitas o mais possivelmente de acordo com a semântica. É o caso de diploma legal, onde o que está escrito deve valer. Mas se fez tanta barbaridade no Supremo, por exemplo, questão quilombola, um ato de disposições constitucionais transitórias foi totalmente... Houve uma interpretação tão má do Supremo que hoje o direito de propriedade é absolutamente incerto no Brasil em função da interpretação do Supremo. Então, o Supremo, para mim, é um desastre. O Omar já tinha pedido a palavra aqui, Paulo. Também. Não, alguma coisa o Rai já disse. O Supremo Tribunal, nesses últimos 10 ou 15 anos, tem comprovado que é o órgão da justiça que mais se autodesmoralizou nesse país, que criou tanta confusão, que há tanta vacilação que hoje já não se tem mais a concepção de qual é a segurança do direito constitucional. Segurança jurídica. Qual é a segurança jurídica em matéria de administração de questões constitucionais. Mas o que? Uma vergonha nacional. Tu querias preliminarmente saber qual é a decisão deles amanhã? Não, eu não posso Isso saber não é qual correto. é a decisão, mas o Brasil está até amanhã na maior e a pior e a mais perigosa encruzilhada política e social da história desse país. Por quê, Paulo Olímpio? Porque realmente a história da nossa República, da vida política do país, terá repercussão decorrente desse julgamento. Tudo politicamente que vai acontecer nesse país nos próximos anos depende desse julgamento. E da própria segurança das instituições vai depender desse julgamento. A responsabilidade que está sobre as costas desses 11 ministros é enorme, é gigantesca. E eles, vocês disseram muito bem, se colocaram nessa situação. Seria muito mais confortável... Porque falam fora dos autos. Inclusive a presidente começou a dar entrevista. Não admite pressão, não admite pressão, hoje quer transparência, então é um absurdo. A senhora presidente, na manifestação de ontem, para mim foi tão vergonhosa que eu disse para minha mulher, eu tenho impressão que ela é uma diretora de juvenato de pessoas que vão ser Cassia Carpes, o que te espera do Supremo? Eu tenho ainda uma esperança, né? E alego por quê? Porque se eles tomassem decisão aquele dia, Nestor, eles estariam não dando a sentença final, porque depois veio o julgamento do TRF. Essa é a minha expectativa, que a vaidade dessas pessoas... o problema é esse. Levassem para o dia 4, que é amanhã, e eles tomassem a decisão, essa é a minha esperança, que eles possam dizer, olha, o Supremo decidiu, sim, que vale a prisão. Essa é a minha expectativa, dia 4. Eduardo, tu achas que amanhã está em julgamento só o habeas corpus
do Lula ou os futuros que virão dos outros envolvidos em corrupção no Brasil? Na verdade, Ou uniu? Essa possibilidade acabou unindo os que não querem a prisão do Lula e dos que não querem a prisão daqueles que já estão envolvidos e dos que estarão envolvidos no futuro. na verdade, existe a possibilidade de abrir um precedente importante aí nesse processo e esse E precedente... favorecer os do futuro. Exatamente, exatamente. É um favorecimento do futuro. Na minha opinião, nós vamos ter uma votação em cima do que a sociedade está pleiteando. Tu arrisca um placar? Arrisco. Quanto? 6-5 Para quem? para nós. Voto decisivo da Rosa Weber. Da Rosa Weber. Rosa Weber muda. O Gilmar já mudou. A Rosa Weber, tu acha que vem ao sentido contrário. Fernando, que ainda não falou. Bom, a minha manifestação, logicamente, é como cidadão e não como representante de um país aqui no Sul. A minha maior preocupação como cidadão brasileiro é a questão da insegurança jurídica. O cenário que possa vir a partir de uma votação que gere uma instabilidade jurídica. Essa seria a minha maior... Qual é o teu placar? Eu não me sinto à vontade para e nem consigo prognosticar um placar. Não consegue. É um diplomata. O cônsul saiu como cônsul. Ele é meio tipo assim. Não, mas é cônsul, ele não pode. Qual é o placar? Qual é o teu placar? Qual é o teu placar? É 6-5 para um lado ou para o outro. Não. O que eu acho é o seguinte. Quanto que vai dar Grêmio e Pelotas? Ou ganha Grêmio ou ganha Pelotas ou empate? Estaria muito mais confortável a Corte Suprema se tivesse, como disse o Nestor, apreciado as ações declaratórias de inconstitucionalidade. Qual é o placar? É 6-5 para qualquer lado. Porque a Rosa Weber, que vai ser o fiel da balança... Isso já foi dito aqui. Qual é a tua opinião de placar? Pois é 6-5. Para um lado ou para o outro. Tá mas bom. sim, porque Cassiar, o fiel da balança... Eu vou, vai decidir eu vou ampliar esse placar. 7-4. Para quem? Para nós. Pro Brasil. Para nós. Pro Brasil. Tá. E o teu, Omar? Vou deixar o Eu Nestor vou ficar com o Cairoli. Eu acho que nós vamos ganhar por 6-5. Agora sim, Nestor Rá. Eu penso o seguinte, a ministra Rosa Weber, já digo o placar, a ministra Rosa Weber, julguei com ela aqui no TRT, ela é uma pessoa legalista, formalista. E ela já antecipou o voto dela. Ela diz que ela é pela letra da Constituição, ou seja, de que deve Então ela vota a favor do aguardar... Não, vou te explicar por que não. Deve-se aguardar o trânsito em julgado para prender em segundo grau de jurisdição. Mas ela disse, ela deu uma pista do seguinte, mas a jurisprudência do Supremo, e eu fui voto vencido e sigo a jurisprudência do Supremo, é que pode prender. E enquanto não houver apreciação das ações diretas em relação à questão da constitucionalidade, ela vai continuar mantendo a posição de prestigiar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. E aí, hoje o Gilmar Mendes, que já disse que vai mudar, e que muda porque muda, e é um grande constitucionalista, mas nesse caso ele está fazendo uma coisa contra a jurisprudência do Supremo, ele vai mudar o voto dele. E vai ser 6-5 a favor de que necessite-se o trânsito em julgado para que as questões continuem. Agora, se depois vier a ser apreciadas as ações diretas, a Rosa vai votar... Trânsito em julgado. Mas então é 6-5 pro habeas. Pro habeas. Ah, então. 6-5 pro habeas, claro. Mas eu gosto, tu não é murista. Pro Brasil. Eu acho, Paulo... Não estou dizendo que é certo e errado, está só pedindo um prognóstico o que vai acontecer. Eu também acho que vai ser 6-5. Acho que vai ser negado o habeas por um simples momento, porque tem... Agora então já... Não, eu acho que sim. Outro rápido mudou? Hein? Não é rápido. Tu subiu posição, Não. Acho que vai mudar porque fulanizaram a questão constitucional. Se fosse em tese, eles votariam com muito mais tranquilidade.
mas com o retrato do ex-presidente como o paciente do habeas corpus e a nação com essa expectativa, pode ser surpreendente o resultado, como disse o Cassiá, e há uma vantagem até mais dilatada pela negativa da ordem de habeas. O Celso de Mello, por exemplo, também apresenta nos julgamentos esse formalismo. Ele pode ser, de repente, uma pessoa que diga assim, eu mudaria lá na ação direta. Aqui não mudo, pode acontecer, mas eu acho que não, porque eu li o livro do Saulo Ramos sobre ele. Eu também li. Uma acusação violenta, porque ele foi nomeado por indicação do Saulo Ramos. Que era Constituição-Geral da República em cima da Justiça do Sarney. Falaram a respeito do problema do Sarney em matéria da votação no Amapá. Quer dizer, a residência política, como é que a gente diz, né? Domicílio eleitoral. Domicílio eleitoral. E o Saulo Ramos falou com ele e disse, eu estou te pedindo para que você vote em favor do Sarney. Não tem problema nenhum, o meu voto é a favor do Sarney. Acontece que começaram a votar e o Sarney já estava com votos, ampla maioria. E porque a Folha de São Paulo tinha dito que ele votaria em favor do Sarney, ele, só para contrariar a Folha de São Paulo, votou contra o Sarney. Quando ele chegou em casa, ele pegou o telefone, ligou para o Saulo Ramos, e Saulo Ramos, eu queria te justificar o voto que eu dei hoje contra o Sarney. A resposta do Saulo Ramos: não precisa justificar. O senhor é um juiz de M é aquela coisa que fez. Ministro de M. E desligou o telefone. Agora, como é que vai se confiar nessa turma assim, desse jeito? Patifes, vigaristas? Não. Para aí, eu tenho que fazer um descarrego. Para aí, eu vou ter que fazer um descarrego em ti. Não, pode fazer. Sai desse corpo. Não. Para, rapaz. Para. Olha, aquele teu sangue guerrilheiro, sandinista, por favor. No próximo dia 6 de abril, terá início nos espaços culturais, não é possível isso. Eu pensei que já vi tudo e não vi ainda. Do Centro Histórico de Porto Alegre, a 11ª Bienal do Mercosul, uma das mais importantes mostras de arte, não é possível, contemporânea da América Latina. Na noite anterior, eu vou te convidar para te acalmar, no dia 5 de abril, às 19 horas, na Praça da Alfândega. Dia 5, às 19 horas, na Praça da Alfândega, haverá uma grande celebração da abertura desta maravilhosa mostra de arte, Fernando Lawrence, gratuita e aberta ao público, com música, dança, poesia. Tu está convidado até para dançar. Dança, música, poesia e teatro, com a presença de vários artistas, como o nosso consagrado Vitor Ramilo e tantos outros. Não percam, assistam agora um pequeno vídeo institucional da nossa 11ª Bienal do Mercosul. Bienal. Agora com o Omar Ferri mais calmo. Calma, Omar. Cadê o... Eu conheço o teu jeito. Calma. Tá. Ninguém aguenta. Fica calminho. Esses caras não podem destruir este país, Paulo. Fica calminho. É agora ou nunca, Ferri. Agora ou nunca. Para aí, para onde vai o mundo? Porque
Alguns aí receberam a benesse do Trump, não, vão abençoar o México, lá o Canadá, que fazem parte lá NAFTA. do NAFTA. Vamos dar um colher de chá para o Brasil. Mas, na realidade, esse homem é um perigo para o mundo, né? Ele é um homem que um dia enganou os liberais, não, porque é liberal, favorável à globalização, vou estender os meus hotéis, os meus empreendimentos pelo mundo inteiro, acabou não terminando, a grande maioria, está tudo abandonado. Donald Trump. Eu achei que estivesse falando do líder da Coreia. Mas são muito parecidos. Mas são muito lá, está à esquerda e aqui está à direita. Aí que os polos se aproximam, né? Tu sabe que eles se aproximam, é onde fecha o circuito. Aí, quando fechar o circuito, aí sai de baixo. Mas aí ele resolveu provocar a China, que ele sabe que vai ser a maior economia do mundo em pouco tempo. Né? E tu acha que protecionismo leva a alguma coisa? Tu acha que nacionalismo exacerbado leva a alguma coisa? Tu que é um homem do mundo da economia, tu é um CEO econômico? Mas o que está acontecendo é que ele está fazendo o que ele foi eleito para fazer. Né? Então, Que ele prometeu. Exatamente, que ele prometeu campanha para fazer. Não faz nada muito diferente do que foi feito no passado, tá? Só que ele comunica isso daí de uma forma completamente diferente, tá? De uma forma única dele, que é... Mas no passado, nem o George W. Bush conseguiu ser assim. Nem o George W. Bush. Ele conseguiu ser mais agressivo para o mundo que o George W. Bush. Administração por conflito. Total administração por conflito. O que se observava nos Estados Unidos, que os Estados Unidos estava tendo uma guinada para a esquerda, né? E aí ele foi eleito exatamente para trazer, para dar o contraponto. Mas a guinada para a esquerda, os Estados Unidos estavam na direita com o George W. Bush. Não, ele tá O Brasil estava na direita. Falando do Obama. Tô falando do Sim, eu sei, mas estava com o George W. Bush. Se não é o Obama que mudou a cara dos Estados Unidos, que favoreceu os Estados Unidos perante o mundo, mudou a cara. Os Estados Unidos passou a ser visto com mais simpatia, com mais pacificação e tudo. Aí ele entra e radicaliza. Aí convenhamos. Um entrou para mudar o perfil americano, para ser, vamos dizer, estamos elogiando aqui o Instituto Rio Branco, a diplomacia brasileira. Foi um diplomata que fez isso. E a economia cresceu nos Estados Unidos. Ninguém pode dizer que a economia dos Estados Unidos não cresceu com o Obama. Ela vinha ladeira abaixo com o George Bush, com o George, o filho. Né? E aí, com o Obama, conseguiu recuperar, as grandes montadoras recuperaram, enfim. E agora com o George W. Bush, o radicalismo impressionante. Com o Trump. Mas com o Trump a economia segue muito bem, né? Ele inclusive... Ele pegou no ascendente. Em dezembro ele deu um incentivo fiscal para as empresas, né? Isso daí deu um boom na economia. Os de sua raça. Deu para os de sua raça. Para os geradores de empregos, né? Eduardo, tu acha então que a briga é mais com a para imprensa? usar para perdoar o prefeito. Eu acho que ele... Para perdoar o prefeito de Não Me Toque, o Armando Ros, dá para pegar os exemplos do Donald Trump. Entendeu? Os exemplos de ordem sexual do Donald Trump acho que ajudam o Armando Ros na sua defesa. Eu não sou advogado, Nestor, mas eu usaria isso. Mas tu seria um colega nomeado, de primeira grandeza. Pô, tu não quer me contratar, Nestor? Não, mas tu toma conta do meu escritório em 3 dias. E aí, Eduardo? Sua inteligência mas respondendo, o Kassai, eu acho que eles comunicam muito mal. Eu acho que ele tem um posicionamento muito truculento. Mas é o jeito dele fazer. E assim que ele foi na campanha e assim que o povo elegeu ele para fazer. Ele cultiva... Ele está sendo autêntico da forma que ele for. O conflito. Ele cultiva o conflito. Tu tens razão, Eduardo. Internamente a economia vai bem. As taxas de desemprego caíram e ele atendeu bem. Eu te pergunto, ia mal com Obama? A economia americana ia mal com Obama? Não ia mal. E todos nós gostávamos muito mais do Obama do que estamos não vendo. Menos o Eduardo. Não, admirávamos. Eu sou a favor. Obama se comunicava bem, né? Muito. Quanto a isso, ok. Quanto a isso, a comunicação, ok. E óbvio que era uma pessoa muito mais agradável para ter numa roda tomando chopp, né? Mas na gestão do país, eu acho que o Trump está tendo um êxito muito maior. Internamente, mas a truculência internacional dele, os pontos de atrito, eu acho que é um desserviço. Claro que isso tem um objetivo. Conflito direto
é com a China, é o controle comercial com a China que está perdendo. Os Estados Unidos tem razão. Nós somos liberais, nós somos a favor do livre mercado, da disputa comercial em alto nível. Isso, nós não somos favoráveis a isso. Exatamente. Mas ele não é um liberal, ele não era para disputar. Mas eu não estou defendendo. No campo mercadológico. Paulo Sérgio, eu quero fazer um contraponto, senão o Eduardo vai ficar sozinho. Não, eu acho que tem coisas boas que tem que se levar em conta. A população acreditou nele, o Eduardo tem razão. Eu tenho falado com gente que já aumentou lá 20% o salário mínimo, o salário deles lá, das empresas. Brasileiro que está lá trabalhando. Estão felizes da vida. Em função dessa isenção fiscal. O problema é o choque dele. E outro detalhe, aqui no Brasil também se pregou, Paulo Sérgio, o nacionalismo. Sim. Exatamente. A esquerda e a direita. Esquerda e direita. E o que os Estados Unidos está fazendo? Nacionalismo. O povo está gostando disso lá dentro. O povo? Tá. Os empresários estão gostando, está gerando emprego. Sim. Tá. A grande questão dele é que o doutor Paulo disse, ele não sabe tratar com a imprensa. Agora, é lógico que os Estados Unidos, ao mexer com fundo disso, fundo daquilo, que os Estados Unidos banca no mundo inteiro, é claro que os outros. Eu queria dar uma palavrinha sobre o Trump, mas antes então, eu preciso acalmar. Eu acho que tem que olhar o lado bom também. Eu preciso acalmar o Omar Ferro. Dizer o seguinte, Omar, no Brasil não existe isso amanhã, o dia decisivo. O Brasil nunca é decisivo para nada. O Brasil tem uma história de Araque. A colonização não foi para valer. Ninguém atravessou aqui Portugal. Não foi para valer? Claro, não, deixa eu te falar. Estou falando lá em 1500. Quando Portugal veio aqui, levou para o Brasil, para pear índios. Não atravessaram para fazer um país como fizeram os locais. Então, isso aqui é um negócio. Isso é um negócio. Claro. Mas, por exemplo, mas não fizeram mal nos Estados Unidos. No Brasil, não fizeram mal nos Estados Unidos, não fizeram mal nos Estados Unidos. Então já começou mal ali. Depois teve uma independência que foi um arremedo, um engodo, uma proclamação da República, foi um negócio que não existiu. Uma época de presidentes aqui com tudo que é tipo de turbulência, Estado Novo, depois tivemos golpe em 64. O Brasil não tem história para valer. O Brasil é um país que tudo é acochambrado, acordos. Então as instituições não valem nada. Países que passaram por grandes traumas dão valor às instituições, dão valor à justiça, têm respeito pelo parlamento. Aqui ninguém respeita coisa nenhuma. É um país de Araque, desculpe te dizer. Em relação... Você não tem confiança mais nesse país. Mas nunca se teve, não é agora que tem todos. Quando tu fala momento decisivo, não há momento decisivo. Isso aqui é uma choldra. Então destruíram isso é uma choldra, mas há muito tempo. O que você acha agora, da decisão de quero amanhã, voltar. Se ela for favorável ao Lula? Se eles não derem favorável, se amanhã não for favorável, se não for favorável ao Lula amanhã, eles vão colocar em votação as ações diretas e ali vão resolver o problema. Isso aí já é uma situação decidida. O Lula não vai ser preso, esquece. Não se resolve problema nenhum. Queria falar do Donald Trump. O Donald Trump é um presidente bom para os Estados Unidos. Só que o papel dos Estados Unidos não é só Estados Unidos. O papel dos Estados Unidos é um papel hegemônico mundial. É o Brasil que salvou a Inglaterra e a França de falar alemão. É um Brasil que teve... É um país que teve xerife na democracia internacional. Quando... Mas o Paulo Sérgio tem razão. Não, o Paulo Sérgio tem razão. Quando o Bush saiu do poder e entrou Obama, um turista americano era molestado em Paris, em Roma, em qualquer lugar, era hostilizado. O Obama trouxe um pouco de equilíbrio para a imagem internacional dos Estados Unidos, aquela imagem truculenta, aquela imagem... vamos dizer assim, de hegemônica. E os Estados Unidos continuam exercendo uma hegemonia política mundial, às vezes meio confusa, como na Síria, mas agora o Trump abdicou desse papel que é histórico dos Estados Unidos. Os Estados Unidos da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos que interviu nesses conflitos da Bósnia, que tem lá o OTAN como um braço importante. Ele abriu mão de tudo isso para ser só Estados Unidos, se virou para dentro do quintal. Isso está ótimo nos Estados Unidos. Agora tu és um homem de finanças. Guerras como se está fazendo agora, guerra comercial, isso é o seguinte, ótimo, tu no primeiro momento gera emprego pra caramba, só que é o seguinte, os teus aliados assim, tu não compra mais de mim? Tu não quer mais? Também não compra mais de ti. Ele vai ter uma represália, ele não vai navegar mar plácido e sereno por muito tempo, porque vai haver troco. Se eu fecho o mercado e o meu mercado tu não acessa, tu não vai acessar o meu. Vai ter reciprocidade. Então ele está navegando num mar tranquilo agora. Mas isso vai ter resposta. Isso não vai ficar assim. Mas deixa eu fazer um contraponto. Agora, em 2017, nós tivemos uma situação muito sensível com a Coreia do Norte, que eles estavam fazendo testes de mísseis na região deles, ali perto do Japão. Tá?
o Trump exercendo um papel dos Estados Unidos como liderança mundial. Tá? Ele deu um recado, ele disse, olha, o meu botão é maior que o teu, tá? E o meu funciona. Tá? Então eu vou fazer isso daí. Ele mostrou as armas, o pessoal recuou, tá? E se evitou um conflito. Eu acho que existe uma dubialidade. Mas olha o tamanho da Coreia do Norte. Sim, mas a Coreia do Norte tem armas nucleares. Mas qualquer botão é maior que a da Coreia do Norte, rapaz, dos países desenvolvidos. E pode startar esse processo. Só que a Coreia do Norte não está sozinha, né? É isso que tem que lembrar. O Irã já está mais avançado em programa nuclear que a Coreia do Norte. Muito mais avançado. Mas não dá para se comparar nesse processo. Essas mensagens deles são mensagens dúbias. Então, eu vou citar agora um caso que aconteceu Mas a China, essa semana. Ele já queria um rompimento. Quem é o principal aliado da Coreia do Norte? É a China. Sim, o Kim Jong foi prestar vassalagem à China. Eu acho. China. Claro. Aí tu cria um conflito comercial com a China. Cria um conflito armamentista com o aliado da China. Com a Europa. Com a Europa. Não, mas ele estava freando, ele freou uma potencial guerra, um risco de guerra. O meu ídolo, sabe quem é o meu ídolo? É o Putin. Ele ganhou eleições dos Estados Unidos. Estava bem, Ele ganhou eleição. Ele ganhou eleição nos Estados Unidos. É um déspota. E na Rússia. Fala, porque senão não deixa tu falar. Do mundo. Estados Unidos e na Rússia. Ganhou duas eleições. Tradicionalmente era o presidente americano e hoje é o Putin. Eduardo, gata uma primeira aí, porque senão não vai deixar tu falar. Nós tivemos essa semana, a gente vem... que tá comandando? A gente vem de um período... O Eduardo não consigo dar o raciocínio. Nós viemos com essas medidas protecionistas do Trump, tá? E essa semana a China anunciou medidas protecionistas contra os Estados Unidos. Tá? E ele muito habilmente mudou o assunto, mudou de assunto. E hoje o foco está envolvendo a Amazon, a alteração ou não do regime fiscal da Amazon. Tá? Então ele consegue, da maneira dele, tá? Truculento ou não, exercer uma pressão, exercer uma pressão numa negociação que favorece a ele, Estados Unidos, e recuar em algum momento e fazer as pazes. Tanto é que eles tiveram um encontro ele e o Kim Jong-un tiveram um encontro, né, para resolver os assuntos. Então, essa maneira que ele tem de, às vezes, mostrar as armas... Quem teve um encontro com o Kim Jong-un? O Trump, no ano passado, eles tiveram um encontro. Onde? Eles tiveram um encontro no ano passado. Tiveram, sim. Não, só se foi Tiveram, sim. Ele vinha bem nas tratativas internacionais. Só concluir, doutor Olímpio, essa estratégia de mostrar as armas, Paulo, é uma estratégia de negociação que se usa. E ele é um homem de negócios e ele sabe utilizar isso daí. Comunicação não é o forte dele, mas ele vem fazendo um bom trabalho lá. Se o problema dele fosse só comunicação... E a economia vem mostrando isso. Né? Se o problema fosse só comunicação antes... Não, olha aqui, o Cassiá veio como teu advogado. E já em duas oportunidades ele entrou em um processo de defesa. Atingiu. Será que ele está querendo fazer... Bom, não vou dizer o PP. Antes, vamos agora ao Instituto Rio Branco, o doutor Fernando Lawrence, nosso diplomata aqui da mesa. Agora sim. Ele não me deixa falar, não adianta. Mas Não, tu dá uns faniquitos. eu acho que o termo comparativo, a questão do Trump, é que o anterior a ele, o Obama, tinha uma política internacional de plena aceitação, né, que é o que foi falado aqui na mesa. Entrou um novo cenário e desconhecido, que eu acho que é o que você estava manifestando, ou seja, o pragmatismo dele como empresário, as características de negociação que ele coloca neste ambiente não era usual até então. Então, eu acho que daqui a algum tempo, como tudo na história, é que nós vamos entender um pouco melhor esse tipo de comportamento. E o perfil dele. O que deu certo e o que não deu certo. Neste momento é o choque, na minha opinião. E o Obama se comunicava muito bem. Impressionante. Então, mas por outro lado, no ambiente... Não faz essa heresia, Eduardo. Pelo amor de Deus. Que é? Como o Lula se comunicava como... Mas não faz essa heresia. Isso é uma ofensa ao Obama. No ambiente interno, ofendendo o aparentemente, foi que você comentou, ele está tendo O Trump é parecido com o Lula, não gosta de ler, analfabetão, assim. O Trump nunca leu um livro. Analfabetão, assim. Esse nível o Cairoli definisse o que é nacionalismo. E eu vou responder. Me permite, Cairoli? Pois não.
Nacionalismo é patriotismo em posição de luta na busca do ideal de uma nação. Me parece que essa é a tese que o Trump adotou. Como é que é? Repete isso. Você vai se sair bem ou não? Não, peraí, repete isso, a definição. Será que tu vai conseguir repetir? Vou repetir. Nacionalismo é patriotismo em posição de luta na busca do ideal de uma nação. Não. Aí passa boi e passa boiada. Alguma objeção, Paulo Sérgio? Total objeção. Tem outra pergunta, bem mais curta e mais dura, que não é minha, mas eu já li. O nacionalismo é o refúgio de todos os canalhas. O último refúgio dos canalhas. O último refúgio dos canalhas. Sensacional. Não sei quem disse isso, mas altamente elogiável. Paulo Sérgio, as pessoas tidas como de bem na opinião pública estão dando 6-5 para o Lula no STF. O Edson Leria, lá de Uruguaiana. Lamentavelmente. Escuta, Paulo Lá Sérgio. da tua região, Eduardo. Lamentavelmente. Boa noite, Paulo Sérgio Pinto, não bota mais nada. Boa noite. Paulo Sérgio, Carlos Esteio, levando um pouco de contraponto ao programa da direita, as provas do Odebrecht usada pela Lava Jato contra o Lula foi fraudada. Saiu um laudo da empresa britânica CCL Group, onde fica claro que querem condenar o Lula mesmo sem provas. Está dizendo aqui Só ele sabe. o Carlos Esteio. E parece, Carlos, que prenderam Só o Moro ele hoje sabe. por causa da Fake ligação news. dele com a Fake CIA news. americana. Agente americano infiltrado no Grande judiciário brasileiro. bancada, sempre muito especial, mas todos nós para todos nós que acompanhamos o Pampo Debates. Há anos, o grande Baldi. Estou muito triste mesmo, era uma pessoa muito séria, homem justo, correto e competente, amava os animais. Lembro da paixão que tinha e falava sempre no Guerrilheiro sobre a cachorrinha e como sentiu a sua partida. Portanto, que Deus ilumine, junto com Flávio Caras Gomes, o Clóvis Duarte, e um belo programa lá no Andar de Cima para Todos. Rejane Mota, de Porto Alegre. Paulo Sérgio, só por respeito aos goianenses, fazer um prognóstico sobre o Supremo não significa concordar com ele, é só, só tentar prognosticar, analisando como julga os ministros, o que a gente não é o que a gente concorde. É que a gente acha que deva ser assim. A pergunta aos advogados da bancada: vocês acham que os ministros da Suprema Corte têm medo dos bandidos que estão condenados? O Vanderlei de Cachoeirinha. Não, isso não tem medo. Não passa. Não precisa de segurança, não estão sendo ameaçados, não. Não, até porque é importante também dizer, né, que essa decisão não vai soltar ninguém das prisões, não vai significar uma incidência direta que todo mundo que está preso vai ser solto no outro dia, não é isso. Mas os ministros do Supremo, as pessoas em geral, a maioria delas, vivem num mundo à parte, num mundo de isolamento e de fantasia, vivem em outro astral. Na realidade, o STF começou a julgar corruptos graças ao juiz Sérgio Moro, por pressão dele, pois antes processos eram engavetados. Vejam o caso do Renan Calheiros. Para mim, é uma vergonha que está acontecendo. Marcelo Porto. Desculpe, o Supremo não julga ninguém. Desculpe, o Supremo não julga ninguém. É correto. Olha o que o Moro já julgou com índice de confirmação de sentenças, já todas elas sob o crivo aqui, já passaram sob o crivo do TF. Qual é a condenação do Supremo aos processos que estão sob o seu cuidado? Quem o Supremo julgou até agora, das dezenas de processos que ele acabou, instruiu, julgou e terminou. Por isso que o sonho de todo delinquente que há, e nessa série o mecanismo é ser julgado porque eles não têm meios operacionais, mesmo convocando juízes de primeiro grau para ajudá-los. Então o Supremo é a suprema lentidão do ponto de vista de prestação judicial. A história... A suprema indignidade nacional. A história do Supremo com relação a julgamentos tem sido essa há séculos. O que mudou, Nestor? Mudou o mensalão. Este processo iniciou e terminou no Supremo com condenações efetivas. Por força daquele candidato agora à presidência da República. Isso. Que fez um empenho maior nisso. E mais, ali nasceu, no seio do mensalão, o Moro foi convocado para ser assessor da ministra Rosa Weber, que era jurista trabalhista e não estava muito afeiçoada ao direito penal. O Moro foi assessorá-la. Pois bem, o mensalão foi o modelo que determinou mudanças legislativas, processuais,
delação premiada, várias coisas com relação... E, meu professor, e o que mudou no dia a dia do Supremo, do ponto de vista de acelerar, como se acelerou no mensalão? Foi um episódio só e acabou. Nada. E só para você para dizer... Quem é que fez delação premiada no mensalão? Não, bom. Mas não havia esse mecanismo, né? Não, claro que não tinha. Claro, fez delação quem premiada. iniciou foi o Jefferson. Mas não fez delação premiada. Não. Ele fez por livre. Eu quero só ressaltar, Paulo Sérgio, dois aspectos. Naquele julgamento agora do habeas corpus, vocês imaginem o seguinte: um ministro do Supremo puxa do casaco o meu check-in para uma homenagem que eu vou receber. Pensa bem, o Supremo está julgando o remédio heróico habeas corpus, puxa, um compromisso Isso social. é bom para nós, é bom para o Supremo. Eu vou ser homenageado e para o julgamento de um habeas corpus. Mas isso é o fim do mundo, mas isso é o fim da picada. E o Supremo tem uma outra coisa. O Supremo tem um regimento interno que o Paulo Olímpio, que advoga lá há mais tempo do que eu, sabe, que é o seguinte: quando você pede vistas de um processo, está no regimento, se não mudaram recentemente, traz na sessão seguinte. O ministro Gaúcho inaugurou sentar em cima dos processos. 3 anos e meio em cima do processo. Jobim sentou em cima 3 anos e meio, engaveta os processos e não traz... Então vamos ao ponto final. Vamos ao ponto final. Antes dizendo, Paulo Sérgio, sensacional do time de hoje. Acalma o velho, ele está nervoso. O Quito de Carazinho. FCDL e Gimo FCDL. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Mas tem Para acalmar o velho, vamos deixar começar por ele. Omar, tu é o velho? Eu quero, não sei, pode ser, tem 85 anos, é você, né? Terceira idade. Agora eu quero discordar um pouquinho do meu amigo Heinz. O Brasil, no tempo de Dom Pedro II, foi um grande país, reconhecido em todo o mundo como uma grande nação. De 30 a 37 houve uma verdadeira revolução nesse país e se implantou a industrialização nacional. De 46 a 54 foi uma beleza, a sociedade, não havia assalto, não havia roubo, não havia nada disso. Daí para diante que começou a piorar e agora então está um desastre nacional. Houve bons momentos. Se o Supremo Tribunal Federal resolver abrir as portas para a impunidade, eles já desmantelaram este país. Agora vão destruir a honra e a dignidade desta nação. Aí tu pega a tua mala e vai para o estrangeiro, porque aí sim não vai ter cura mais. Verdade. Cássio Carpe, seu ponto final. Olha, como é bom estar falando do Supremo. Antigamente não podia falar. Mas é que o Supremo levou a isso. Isso sem dúvida. E isso é consequência de um conluio que existia lá, conchavo do Supremo com o Congresso Nacional e com os governos. Ou seja, todos estavam, um protegia o outro órgão, a outra instituição. E com o tempo, está aí na televisão, nós vimos cara a cara os ministros brigando, tem gente que não gosta, mas eu gosto, porque eu estou vendo a opinião de um, a opinião de outro. Isso não acontecia, doutor Ferri. E nós estamos sabendo quem é que vai votar assim, assado. Antes ninguém sabia. E como disse o Nestor, era coisa de gaveta. Segura aí. Recorrer nesse país até hoje era uma barbada. Não julgava melhor antes, viu? Exatamente. Liminar. Não acontece nada. Aí quando surge, e por acaso surgiu no Paraná, essa Operação Lava Jato, se surgisse no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, não teria acontecido nada. Então eu estou confiante de que é o momento de nós passarmos a limpo o Brasil. Boa tarde. Bancada inteligente hoje está recheada de intelectuais. O ministro Gilmar Mendes disse ao jornal, hoje, que eles não vão se influenciar por pressão externa. Conclui-se que vai ser 6-5 para o senhor Luiz Inácio Lula da Silva. A Isabela está dizendo. Paulo Olímpio Gomes de Souza. Todos nós estamos palpitando de alguma maneira, né? Mas acho que o Cassiar observou muito bem. O Supremo se transformou numa corte comum, num juizado criminal de primeiro grau. Por quê? Sucedendo o mensalão, veio a Lava Jato. Trouxe uma porção de figurantes com foro privilegiado como réus no Supremo. Tem 150 ou 170 réus
Então, não pode dar, o Supremo não tem preparo para dar rapidez a esse julgamento. Nunca quis dar rapidez sem ter esse número de réus. Agora, com esse número, mais razão para ele ser demorado e lento. Mas o Supremo vai dar a resposta amanhã. E o futuro deste país, político, institucional, depende desse julgamento. E acho que eles têm consciência disso. Muitos deles vão se violentar subjetivamente, vão ter consciência e vão pensar no país. Eu, ao contrário do Nestor, a quem eu respeito pela inteligência, pelo brilho, eu não sou tão pessimista, Nestor. Eu ainda acredito nesse país. Eu acredito nas nossas instituições como possíveis de se afirmarem e acredito que nós somos ainda o país com maior oportunidades de futuro neste mundo tão Eduardo Cairoli, seu ponto final. Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial da democracia, no qual a sociedade ela aprendeu a se manifestar e a influenciar o processo como um todo. Isso daí foi fruto de um processo, de um período muito ruim, tá? Um período que a economia foi muito mal, de desemprego, enfim, de uma série, de um trauma muito grande. Mas ocorre que a sociedade acordou. Tá? E tivemos em 2016 um evento importante que foi que a sociedade toda foi às ruas pedir o impeachment do presidente e acabou correndo essa influência nos parlamentares. A sociedade está indo mais uma vez às ruas e está de olho no que o Supremo está fazendo e no que todas as instituições estão fazendo. Eu acredito que as instituições brasileiras são fortes. Tá? Se não fosse assim, nós não estaríamos, nós já teríamos nos deteriorado como país. Agora, esse processo é um processo. Amanhã é um dia importante e a sociedade ela está atenta ao que vai ser decidido e vigilante a todo o processo, tudo que acontece de importante no país, como o julgamento de amanhã. Nestor Reim. Duas coisas. Me sinto muito confortável em relação... Nestor, só um parênteses. Boa noite para o Centro de Batedores. Chove aqui em Santa Maria. Deus deve estar lembrando da partida do polêmico Antônio Carlos Baldi. Paulo Pizzuti. Legal. Confio muito nas instâncias judiciais aqui do meu estado, em todas elas. E me sinto confortável advogando aqui e fico assim incômodo quando saio daqui, mas tudo bem. Eu queria falar de outro assunto, eu queria me antecipar. Amanhã é o aniversário do Esporte Clube Internacional. Então eu queria, em nome dos meus amigos, meu genro, meu afilhado e os inúmeros amigos colorados que eu tenho, e a direção do Internacional, com quem nós temos uma relação de respeito, o Cláudio Lamac, que é colorado, a direção internacional com quem nós temos uma relação respeitosa, muita combatividade, muita rivalidade. O José Paulo Cairoli, que é colorado, aqui mais um colorado da Gema. Desejaram ao Internacional uma vida longa. O Internacional realmente é uma glória do esporte nacional, um clube importante. Os clubes passam por ciclos, não é? Podem ter certeza que o Internacional já volta aonde ele deve sempre estar. E certamente vai brilhar e nós vamos viver essa eterna gangorra, essa eterna alternância. Quem não entende assim o futebol não viveu. Então, desejo ao Internacional amanhã, no seu aniversário, os votos sinceros de apreço do Grêmio Futebol Porto Alegrense. Bem lembrado, tu viu? Tu viu agora o Nestor para fazer humor. Vê que ele tu tem que seguir o exemplo do Nestor, tá? Não, agora já falou. Agora é Fernando Lawrence, cessa tudo quando eu digo a Musacana. É a diplomacia. Fernando Lawrence. Bom, Paulo, e Azevedo, nosso primeiro cônsul da República Tcheca. Vou seguir o Nestor e, dependendo da importância do momento do Brasil, e torcer para que se tenha êxito no melhor encaminhamento. O que nós temos amanhã aqui no Rio Grande do Sul é essa contribuição, diante de todo esse cenário que nós temos, uma contribuição propositiva de oportunidades para o Estado. Para cá, a partir de 2016, né, Paulo, você que acompanhou, a comitiva que foi do Rio Grande do Sul à República Tcheca, agora nós temos uma retribuição. E aí
é que começam a se abrir oportunidades, janelas de oportunidades comerciais. Então eu queria destacar uma, por exemplo, é isso que o Paulo falou no programa, a referência que a República Tcheca tem no segmento cervejeiro. E aqui no Rio Grande do Sul, Paulo, nós temos as microcervejarias. Eu acho que essa lacuna de oportunidade bilateral é que ela pode ser muito bem construída. Esse esforço de jovens empresários que estão envolvidos, na grande maioria, nesse segmento das microcervejarias, que é o segmento que mais cresce da cerveja no mundo, eles podem ter aí uma lacuna de relacionamento com um país altamente desenvolvido, com muita tradição nesse segmento. Então, é esse o trabalho que eu quero destacar. Eu quero antes entregar repelente Vivas Alt da nossa Dimed de Faro do grupo Panvel, do nosso amigo Júlio Motim. Tu vais entregar aí pro pessoal lá no tem muito obrigado. O Encontro Palácio. Sim. Lá tem muito mato, tem mosquito. Então, repelente já leva lá. Antes de tu pedir palestra, está de aniversário hoje. O nosso Carlos Alberto Benck, a procuradora Adriana Krieger de Melo, Osório Biazus, a Ana Luísa Motim, esposa do Júlio Motim, a Ana Mariana, nossa escritora, usa o nome como autora, de Ana Mariano, o Cláudio Antônio Ferrari, o meu goleiro, foi meu goleiro há muito tempo, Washington, Aranha Negra, aqui, o Ricardo Cecégulo, nosso colega Cláudio Hipólito, o João Vicente Finamor, o Ricardo Malcom, que está agora, ele está em férias na Síria. Por lá, né? Não, ele está no Líbano. Não, mas ele está lá, está no Líbano, está por lá, está na volta. O Raul Jugman, a Bete Paz, onde estava o Lúcio César de Paz, de aniversário, hoje a Bete Paz, o Genuíno Ferreira, a Mariana Schmidt. Aqui o grupo de aniversariante, entre tantos aqui. Antes, Lúcio também, um abraço. Antes o Omar Ferri, depois uma janelinha. Janelinha para ti e janelinha para ele. Tendo em vista a situação de descalabro nacional, eu comunico a todos os meus amigos e aqueles que nos ouvem que eu estou trabalhando das 10 da manhã até muitas vezes à meia-noite. Estou escrevendo um livro contra o PT, tão explosivo quanto eu sou aqui no programa do Paulo Sérgio Pinto. Esse país vai tremer. Tá bom. Antes que exploda o país com esse livro... Não, é o seguinte, eu quero secundar o Nestor e a vocês que homenagearam o Baldi, porque eu convivi com o Baldi perto de 15 anos no Guerrilheiro da Notícia. Sim, e tenho uma saudade enorme daqueles tempos e da boa amizade que estabeleci com ele, com o JK, com o Flávio, que já nos deixaram, né, Ferri? Então, o meu preito de saudade a estes amigos, especialmente ao Baldi, que mais recentemente nos deixou. E aí, o JK, que depois participou aqui do nosso programa do Câmara 4, grande aqui, figura. do nosso Cláudio Duarte, os dois estão no céu. O Baldi veio aqui para o Pampa Debates, né? E nós, infelizmente, perdemos um dos grandes nomes do rádio, que foi o Flávio Alcaraz Lopes, se não o maior aqui. Sem dúvida. Um dos maiores do Brasil. Paulo Sérgio, faço um repto domingo, eu estarei em Pelotas acompanhando o Grêmio, uma das cidades mais iluministas do estado. E está se criando um clima de guerra, de conflagração. Quer dizer o seguinte, o Grêmio vai lá para jogar futebol. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Quem ganhar vai levar o troféu. Agora nós vamos lá para jogar futebol. Então esse negócio de pedrada, de intimidação, de ganhar na porrada, esse negócio acabou. Eu acho que o próprio Grêmio, momentaneamente, porque esses ciclos passam, é um exemplo de um time que joga futebol. Esse negócio de imaginar que vai se ganhar no coice, na porrada, na voadora. Janelinha, tu já tá com janelão escancarado. Fique agora com as principais notícias do dia. Não fica com ciúmes. Depois eu abro a janelinha para ti, tá? A piada pronta. Tu iniciaste o programa falando do prefeito de Não Me Toque por assédio sexual. É piada pronta. Como é que o prefeito de Não Me Toque vai... É um advogado notável, por isso que é meu professor.
Tá feita a defesa, já deu a dica. Não me toque. Como é que alguém de não me toque vai assediar alguém, mas pelo amor de Deus. Tem toda a razão, Paulo. Não é possível. Por isso É o país da piada pronta. Muito boa essa, muito boa. O pessoal de Não Me Toque não vai gostar do que tu disse. Hein? Fique agora com as principais notícias do dia na sua região, com os apresentadores locais, com o nosso Jornal da Pampa. Muito obrigado, boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. E Banrisul. O grande banco do Sul.